Bom dia e bem-vindos ao Laser Training Break. O meu nome é Matheus Reis e hoje eu serei o seu instrutor técnico desta sessão. Estamos falando aqui, ao vivo, de Hamburgo, na Alemanha. Nesse momento temos sol, mas acredita em mim, hoje já choveu, nevou e caiu granizo. Bom, agora, na nossa sessão, eu gostaria de dizer para vocês que essa sessão conta com a função de chat. A qualquer momento, ao longo dessa sessão, vocês podem enviar suas perguntas para nós e eu as responderei ao final da apresentação. Bom, agora indo para a nossa sessão de hoje falaremos sobre contrapressão. O que é contrapressão? Quais são os tipos de contrapressão? Quais são os limites de contrapressão nas válvulas? Quais são as soluções técnicas e como a contrapressão é? Bom, para primeiro a gente falar de contrapressão, precisamos explicar o que é contrapressão. Então, definimos como contrapressão a pressão que existe na saída, na tubulação de descarga, de uma válvula de segurança. E essa contrapressão, ela pode existir de diferentes formas. Ela pode ser uma contrapressão superposta, que pode ser. Vamos começar. Por definição, a contrapressão desenvolvida é uma contrapressão que ela só ocorre após a abertura da válvula. Ela só ocorre enquanto a válvula está aliviando. E, no caso, por que essa contrapressão desenvolvida ocorre quando a válvula está aliviando? Essa contrapressão desenvolvida ocorre devido à construção da tubulação de saída e aos elementos que nós temos na tubulação de saída. Por exemplo, aqui no chatroom, se vocês verem aqui no Laser Chatroom, vocês vão ver que existe, na nossa tubulação de saída das nossas válvulas de segurança, vocês conseguem ver que existem vários elementos. Mudanças de seção na tubulação, válvulas reguladoras, a tubulação está indo na direção do teto, temos um silenciador ali também, depois temos válvulas globo, temos diversos elementos na nossa tubulação de saída, além do comprimento da tubulação de saída e além da rugosidade interna da tubulação de saída. E tudo isso, enquanto a válvula está aliviando, faz com que exista uma perda de carga nessa tubulação de saída. Essa perda de carga gera um gradiente de pressão. E esse gradiente de pressão atua como contrapressão desenvolvida na saída da válvula de segurança. Importante salientar que as válvulas de segurança laser, mesmo com design convencional, podem operar com contrapressões desenvolvidas de até 15%. Talvez alguns de vocês lembrem-se dos códigos. Por exemplo, no código ASME, uma válvula convencional, ou seja, sem folha de balanceamento, tem que operar com contrapressão desenvolvida até 10%. Porém, nas normas europeias, como no PED, uma válvula de segurança convencional precisa operar com até 15% de contrapressão desenvolvida. Então, hoje, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é o teste funcional de uma válvula de segurança convencional operando com um percentual maior que 15% de contrapressão desenvolvida. Mas antes de eu começar o meu teste, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas aqui no Laser Chatroom. Bom, aqui nós temos o nosso vaso de pressão maior. Esse vaso de pressão normalmente está a 3 bar e ele alimenta a entrada das nossas válvulas de segurança aqui no nosso chatroom. Embaixo dessa sala, nós temos um segundo vaso de pressão, que é de alta pressão, que no momento está com 32 bar. Através dessa válvula reguladora de pressão, eu posso aumentar a pressão nesse vaso, que, conectado à entrada das minhas válvulas de segurança, me permite testar essas válvulas de segurança em diferentes valores de pressão e em diferentes cenários. Mas agora, voltando aqui para a válvula que nós vamos testar, referente a como a gente consegue diferentes valores de contrapressão, é um pouco mais interessante. Se vocês verem aqui atrás de mim, nós temos duas válvulas reguladoras de pressão conectadas na tubulação de saída das minhas válvulas de segurança.
Com essas válvulas reguladoras, eu posso controlar o quanto de passagem eu quero dar e, através disso, eu posso simular diferentes valores de contrapressão na saída das minhas válvulas aqui no Laser Chat Room. Então, agora, o que a gente vai fazer é deixar essas válvulas, uma com 0% de passagem e a outra com 30%, e eu vou simular um cenário de alta contrapressão nessa válvula aqui. Bom, antes de eu começar o teste, eu preciso explicar algumas coisas que estão aqui no meu gráfico. Então, primeiro explicando o que está aqui nos eixos do gráfico. Bom, aqui embaixo vocês têm a indicação da pressão na entrada da válvula de segurança, aqui no eixo X. Aqui no eixo Y, vocês têm o valor da abertura da válvula de segurança. No eixo Y auxiliar, o valor da contrapressão. Aqui em cima, a pressão no vaso maior. Aqui a pressão no segundo vaso, que está embaixo da sala, e aqui vocês têm o valor da contrapressão ao vivo. E aqui nós temos já uma curva. Essa curva em azul é o funcionamento normal de uma válvula de segurança. Então, essa válvula abre a 3,5 bar, ela começa a abrir, tem uma ligeira abertura proporcional, abre até a capacidade certificada, alivia a pressão do sistema e depois volta a fechar. E aqui, nessa curva em preto, aqui embaixo, é o valor da contrapressão na nossa tubulação de saída, que aqui, para esse caso dessa curva, foi feito com as duas válvulas reguladoras totalmente abertas, e temos um valor aqui de contrapressão muito pequeno, que não afeta o funcionamento da válvula. Mas agora eu vou reduzir a passagem das minhas válvulas reguladoras de pressão e vou mostrar para vocês um cenário com alta contrapressão. Dentro de um minutinho. Bom, esse gráfico aqui é o que eu chamo de como não utilizar uma válvula de segurança. Bom, essa válvula ela abre aqui a 3,5 bar, ela vai ter o início de abertura proporcional e aí depois a válvula abre até a sua abertura plena. Porém, aqui com essa abertura total da válvula, a gente tem também aqui o aumento da contrapressão desenvolvida na saída da válvula. Mas como esse aumento dessa contrapressão é maior do que 15%, isso leva a um mau funcionamento da válvula e faz com que a válvula volte a se fechar. A pressão no sistema continua subindo até o momento que a válvula abre de novo,
mas isso leva a um novo aumento da contrapressão. Com esse novo aumento da contrapressão, a válvula volta a fechar, e de novo, e assim sucessivamente. No caso de uma aplicação real, esse processo continuaria se repetindo até o momento que a pressão acumulada no sistema seria tão grande que alguma coisa no sistema ia falhar. Uma tubulação, um flange ia se romper, ou um vaso ia se romper, um equipamento, e por aí vai. Aqui só parou os ciclos, porque nós cortamos a pressão na entrada da válvula e abrimos as válvulas reguladoras de pressão, para, obviamente, não íamos testar isso indefinidamente para pressões maiores aqui dentro do nosso próprio sistema. Um outro efeito que a contrapressão excessiva pode causar nas válvulas de segurança, além dessa abertura e fechamento cíclico e o aumento da pressão acumulada no sistema, é que se o percentual de contrapressão desenvolvido é muito alto, você pode ter uma situação onde a válvula vai começar a abrir, mas ela não vai abrir completamente, ela não vai abrir até a vazão certificada. Ela só vai abrir um pouco e depois vai continuar aliviando e a pressão no sistema vai continuar se acumulando indefinidamente até a falha do sistema. Bom, ok, então vocês agora viram o que acontece com uma válvula de segurança se nós temos um percentual de contrapressão desenvolvida maior do que os 15% que a válvula suporta. Agora, a pergunta que vocês devem estar se fazendo é: mas o que eu faço se eu tiver mais de 15% de contrapressão desenvolvida? Então, se nós tivermos mais de 15% de contrapressão desenvolvida, a gente precisa de uma válvula com fole de balanceamento. Aqui à minha esquerda e à minha direita, eu tenho a mesma válvula. Uma válvula, porém, é uma válvula convencional, sem fole de balanceamento. Vocês veem aqui que o castelo está diretamente parafusado ao corpo. E aqui do outro lado, eu tenho a mesma válvula, só que balanceada, com fole de balanceamento. Vocês podem ver porque aqui, entre o meu corpo e o castelo, eu tenho aqui um espaçador. E dentro desse espaçador está o nosso fole de balanceamento para compensar a contrapressão. Mas antes de eu fazer qualquer teste nessa válvula, deixa eu explicar um pouco melhor para vocês, no meu modelo em corte, como funcionam os foles de balanceamento. Bom, aqui eu tenho a válvula mais comum que vocês já conhecem, a válvula convencional. Ela funciona no princípio que vocês já sabem. Eu tenho a pressão aqui na entrada da minha válvula e essa válvula se mantém fechada pela força gerada pela minha mola. Porém, quando a minha pressão chega na minha pressão de abertura, essa válvula vai abrir para aliviar a pressão. Porém, se eu tiver um cenário onde eu tenho uma contrapressão desenvolvida muito alta aqui, essa contrapressão desenvolvida vai gerar uma força aqui na superfície do meu disco que pode levar ao fechamento da válvula de segurança novamente. Explicando aqui um pouco melhor, na versão maior do meu disco. Na posição fechada, nós temos aqui essa parte inferior do disco pressurizada pelo fluido, enquanto a válvula, quando aberta, tem toda essa área maior também pressurizada pelo fluido. E, ao mesmo tempo, na parte superior do meu disco, eu tenho a minha mola aplicando uma força de fechamento, tentando fechar a minha válvula de segurança, e eu tenho também a minha contrapressão atuando aqui na superfície do disco. A minha contrapressão atuando na superfície do disco gera uma força que tende a fechar a válvula de segurança, e se esse percentual de contrapressão for muito alto, nós vamos observar aquele comportamento que nós vimos na última demonstração. E qual é a solução para isso? Qual é a solução para percentuais de contrapressão desenvolvida maiores que 15%? Para estes casos, nós vamos utilizar uma válvula com fole de balanceamento. Como vocês podem ver aqui, entre a válvula convencional e a válvula balanceada, aqui eu tenho um novo elemento entre a guia e o disco, que é o nosso fole de balanceamento, que também está envolvido aqui pelo nosso escudo, ou blindagem do nosso fole, para aumentar sua vida útil. O fole de balanceamento, ele opera de forma a compensar a contrapressão e garantir o bom funcionamento da válvula de segurança. Mas, mais uma vez, como isso exatamente ocorre? Bom, aqui eu tenho um modelo muito maior de uma montagem com a minha haste, o meu disco e o meu fole de balanceamento.
E a maneira que o fole de balanceamento funciona é através de equilíbrio de forças. Por quê? Se vocês observarem atentamente, vocês vão ver que a área superior do meu disco é exatamente igual à área inferior do meu fole. E ambas essas áreas estão sujeitas à contrapressão. Porém, eu tenho a contrapressão atuando nessas mesmas áreas, que vão gerar forças que vão atuar em direções opostas. No disco, isso vai gerar uma força apontando para baixo, enquanto no fole, isso vai gerar uma força apontando para cima. E isso vai fazer com que o somatório de forças e a força resultante seja igual a zero, garantindo, assim, o bom funcionamento da válvula de segurança, mesmo com percentuais maiores de contrapressão. Bom, e agora então vamos para o teste funcional da nossa válvula de segurança com fole de balanceamento com um maior percentual de contrapressão. Bom, então agora aqui mais uma vez, vocês estão vendo em azul a curva de funcionamento da válvula de segurança e aqui em preto a contrapressão na válvula de segurança. Então, aqui mais uma vez, a válvula está ajustada para 6,5 bar. Quando chega aqui, a válvula começa abrindo sua abertura proporcional e depois abre até a sua capacidade certificada. A válvula abrindo na capacidade certificada, aliviando o fluido, a gente começa a desenvolver aqui esse percentual de contrapressão de mais de 15%, só que dessa vez, como a válvula tem o fole de balanceamento, ela funciona normalmente, sem nenhuma abertura e fechamento cíclico, alivia a pressão dentro do sistema, aliviando a pressão no sistema, ela torna a se fechar. Uma pequena observação dessa curva é porque normalmente quando vocês veem a curva funcional das válvulas de segurança, durante o fechamento, ela vem proporcional aqui pela parte de cima. Aqui vocês só estão vendo um comportamento um pouquinho diferente, porque aqui no Laser Chat Room não é uma aplicação real. Essa aqui é uma sala só de demonstrações e treinamentos, não é um laboratório de testes. Então, a vazão que a gente tem aqui é um pouco limitada. Então, teve essa pequena queda de abertura aqui. Mas numa aplicação normal, a válvula se mantém fechando próximo à sua capacidade certificada até a pressão de fechamento. Bom, agora vocês viram um pouco sobre o que é a contrapressão desenvolvida, qual o percentual de contrapressão desenvolvida limite que a gente pode usar em válvulas convencionais e qual é a solução para maiores percentuais de contrapressão desenvolvida, que no caso é o fole de balanceamento. Agora vamos para o próximo tipo de contrapressão, a contrapressão superimposta. A contrapressão superimposta ela é definida pela contrapressão
pela pressão de saída na tubulação da válvula, que sempre existe, mesmo com a válvula de segurança na posição fechada. Isso significa que a válvula está descarregando por uma tubulação ou sistema pressurizado. Vamos começar com a contrapressão superimposta constante. Isso, numa aplicação prática, seria dizer que nós temos aqui a minha válvula de segurança com a pressão de abertura de 10 bar e ela está aliviando, por exemplo, uma tubulação para um equipamento, para um vaso de pressão, que está sempre a 2 bar. Ok, sabemos agora o que é essa contrapressão superimposta constante. Então, a pergunta é, como nós compensamos os efeitos dessa contrapressão superimposta constante? Talvez vocês tenham visto em outras sessões do Laser Training Break que uma maneira de fazer isso é mudando a pressão de calibração a frio, mudando o CDTP da sua válvula de segurança. Por quê? Se eu quero que a minha válvula abra aqui a 10 bar e eu ajusto a minha mola a 10 bar, essa válvula não vai abrir com 10, ela vai abrir com 12, porque 10 mais 2. Então, uma solução para a contrapressão superimposta constante de 2 bar é eu ajustar minha mola em 8 bar. Por quê? 8 com 2, 10, valor da minha pressão de abertura, meu sistema vai funcionar perfeitamente. Porém, eu só posso ajustar a CDTP dessa forma, desde que a minha contrapressão desenvolvida, como vocês viram antes, não seja maior do que 15%. Porque nesse caso, se apesar da minha contrapressão superimposta ser constante, eu tenho uma contrapressão desenvolvida maior que 15%, aí eu vou ser obrigado a usar uma válvula com fole de balanceamento. E nas válvulas com fole de balanceamento, a gente não faz correção da CDTP, já que o fole de balanceamento compensa a contrapressão total, que é a superimposta, seja ela constante ou variável, mais a desenvolvida. Agora, quanto à contrapressão superimposta variável. A contrapressão superimposta variável ocorre quando a válvula de segurança está descarregando por uma tubulação ou sistema cuja pressão varia ao longo do dia, ao longo da operação. Por exemplo, imagina que todas essas válvulas aqui, ou numa planta, estão descarregando para o mesmo vaso de pressão. E no início do dia, esse vaso de pressão está vazio, e ao longo do dia, esse vaso de pressão vai enchendo, e a pressão nesse vaso vai subindo e subindo. Então, de manhã, 6 horas da manhã, início da operação, nós tínhamos como 0 bar no nosso vaso de pressão, 0 bar de contrapressão. E depois, ao final do dia, nós temos um valor de contrapressão maior. Teríamos, por exemplo, uma contrapressão de 2 bar na saída da válvula ao final da operação, ou durante o ciclo de funcionamento. Se nós temos uma contrapressão superimposta, se nós temos essa contrapressão que varia ao longo do funcionamento, a solução para esse tipo de contrapressão é também o fole de balanceamento. Por quê? Porque o fole de balanceamento ele vai garantir o funcionamento correto da válvula de segurança, quer ela esteja com contrapressão 0, quer ela esteja com 1 bar, quer ela esteja com 2 bar. A válvula sempre vai funcionar e aliviar a capacidade certificada, a capacidade necessária. Ok. Então, agora a gente viu o que é contrapressão, o que é contrapressão desenvolvida, o que é contrapressão superimposta constante e variável. Então, talvez vocês estejam se perguntando, mas quais são os limites de contrapressão que eu posso ter com uma válvula com fole de balanceamento? Então, dentro do portfólio da Laser, a maioria das nossas válvulas de segurança operadas com mola suportam um máximo de contrapressão total de 35%. Porém, as válvulas operadas por mola da linha API, com fole de balanceamento, suportam um percentual de contrapressão total de até 50%, conforme descrito e requerido na norma API. Então, talvez agora, nesse momento, vocês estejam se fazendo uma outra pergunta. Tá, mas o que eu faço se eu tiver mais que 50% de contrapressão? Boa pergunta. Aí, para isso, nós temos uma terceira solução. Se nós temos um percentual de contrapressão maior que 50%, aí nós vamos passar a utilizar válvulas piloto operadas. Aqui nós temos uma válvula piloto operada da linha Pop Action e aqui uma válvula piloto operada da linha Modulate Action. Então, agora, o que eu vou fazer para vocês é fazer o teste funcional de uma válvula piloto operada Pop Action operando com um percentual de contrapressão maior que 50%.
Vocês vão ver esse teste dentro de 1 minuto. Bom, aqui agora nós temos em azul a nossa curva de funcionamento da nossa válvula piloto operada. Essa válvula, mais uma vez, abriu com 6,5 bar e depois ela atingiu sua abertura plena, atingindo sua capacidade certificada. Ela atingindo sua capacidade certificada, a gente também teve aqui um grande aumento na contrapressão na saída da válvula. Aqui, no caso, tivemos um valor de 63% de contrapressão. E é importante aqui notar que na válvula piloto operada, a gente mesmo com um percentual de contrapressão altíssimo de 63%, a válvula ela continuou aliviando sua capacidade certificada a todo momento até atingir a pressão de fechamento da válvula. Bom, ok, então agora vocês viram o funcionamento de uma válvula piloto operada com um alto percentual de contrapressão. E aí talvez vocês estejam se perguntando, mas Matheus, como uma válvula piloto operada compensa contrapressões tão altas sem um fole de balanceamento? Vamos então ali para os meus modelos em corte para eu explicar isso um pouquinho melhor. Bom, como alguns de vocês, provavelmente a essa altura já sabem, essa é a nossa válvula piloto operada. Aqui eu tenho a minha válvula principal e a abertura e fechamento dessa válvula principal, ela é controlada por essa válvula piloto. Mas aí, explicando aqui para vocês, mas como eu consigo ter um percentual de contrapressão de até 70% nessa válvula de segurança e ela opera normalmente? Mais uma vez, isso ocorre através do equilíbrio de forças. Se vocês observarem aqui o design interno dos elementos da válvula principal, vocês vão notar que a área aqui na parte superior do disco e a área inferior no pistão são exatamente as mesmas. Como essas áreas são as mesmas, quando submetido aos percentuais de contrapressão, elas geram as mesmas forças, porém em direções opostas. E então, mais uma vez, as forças em direções opostas, somatório de forças igual a zero, então a contrapressão aqui, mesmo alta, não vai afetar o funcionamento da nossa válvula piloto operada. Bom, então agora vocês viram o que é contrapressão, todos os tipos de contrapressão, as soluções técnicas para cada percentual de contrapressão. Vamos então agora comigo para a apresentação, para resumir um pouquinho tudo o que nós vimos e vermos algumas coisinhas a mais. Bom, como nós falamos no início da apresentação, sobre a definição de contrapressão, nós temos a contrapressão desenvolvida, que só existe na saída da válvula, na tubulação de descarga, quando a válvula
abre, está aberta e aliviando o fluido, e a contrapressão superimposta, que pode ser constante ou variável, e é o tipo de contrapressão que existe permanentemente na válvula de segurança. Essa pressão sempre existe na tubulação de saída. Importante recordar que contrapressão, por definição, é a soma das contrapressões superimposta mais desenvolvida. A contrapressão ela é descrita em diversos códigos e normas, como a ISO, a PI e a ASME. Apesar de, mais uma vez, estarem escritas ligeiramente diferente, a mensagem que se passa é a mesma, que contrapressão é uma pressão que atua na saída de uma válvula de segurança. E os códigos e normas também fazem distinção, como estivemos a explicar, sobre o que é contrapressão superimposta e desenvolvida. Aqui nós temos uma tabela resumindo todos os percentuais de contrapressão e as soluções técnicas dos produtos laser, como, por exemplo, para válvulas convencionais, um percentual de contrapressão desenvolvida de até 15%. Aqui, mais uma vez, nós falamos sobre os foles de balanceamento como solução para a contrapressão. Como explicamos anteriormente, a área inferior do fole é igual à área superior do disco, que geram forças de igual módulo e direções opostas, balanceando o efeito da contrapressão no funcionamento da válvula. Relativamente aos limites de contrapressão com fole de balanceamento para as válvulas laser operadas por mola, temos um valor de 35% para todos os modelos, com exceção da API, onde temos um valor de 50%. Porém, quando nós estamos trabalhando com válvulas balanceadas, com válvulas com fole, uma coisa que a gente sempre deve se atentar é o vente do castelo, esse furinho que a gente vê aberto no castelo das válvulas de segurança balanceadas. Válvulas de segurança com fole sempre devem ter esse vente aberto. E as razões são simples. Primeiro, para a gente poder detectar se existe vazamentos no fole. Por quê? Porque o fole aqui ele trabalha de forma isolada, respondendo apenas à contrapressão que está aqui atuando na parte inferior da válvula. Se existe algum tipo de vazamento aqui no fole, significa que essa contrapressão também vai estar preenchendo a nossa área do castelo. Porém, se a pressão aqui a contrapressão aqui na entrada, aqui na saída da válvula, e também a contrapressão aqui na área do castelo, significa que o fole agora ele vai estar sendo submetido à pressão pelos dois lados. E nesse caso, ele vai deixar de compensar a contrapressão. Então, o vente aberto ajuda a monitorar que não há vazamentos no fole. Além disso, se o vente estivesse fechado, mesmo que não houvesse vazamentos no fole, como isso aqui seria uma área sem comunicação externa, funcionaria como um invólucro fechado, essa compressão do fole pela contrapressão na válvula ia criar uma pressão aqui também na área do castelo. E essa pressão criada na área do castelo também poderia afetar o funcionamento do fole. Algumas recomendações quando a gente utiliza foles metálicos. Recomendação geral e universal, deixe o vente do castelo aberto, se você tem uma válvula balanceada. Isso está escrito até na própria norma API 520, e além disso a gente tem que ter cuidados para que o vente não seja bloqueado, seja por graxa, seja por insetos ou por gelo, o que seja. O vente não deve ser obstruído. Uma outra coisa que é importante saber é que é possível, sim, instalar uma tubulação no vente e conectar o vente a um local seguro. Por exemplo, se você está trabalhando com fluido tóxico ou letal e você quer ter uma salvaguarda em caso de falha de um fole, você pode instalar uma tubulação no vente e aí, nesse caso, o fluido vai ser transportado para um local seguro. Outras coisas que nós recomendamos na laser é que se você tem um vente, você coloque uma tela de proteção contra insetos, que nós mesmos podemos fornecer. E uma outra coisa que pode ser feito com o vente é a instalação de um manômetro. E através da instalação desse manômetro é possível monitorar todo o tempo se há um vazamento no fole, já que o manômetro te dará uma indicação de pressão nesse caso. Porém, toda regra tem sua exceção. E alguns clientes, às vezes, necessitam
fechar o vente. Por exemplo, trabalhando com um fluido tóxico ou letal e não existe a possibilidade de instalar uma tubulação no vente para um local seguro. Então, o cliente ou operador vai ser obrigado a fechar o vente. Isso só pode ser feito se existe uma boa experiência com a válvula funcionando nessa condição, ou seja, a válvula foi utilizada, testada e avaliada funcionando com um vente fechado e ela foi capaz de funcionar perfeitamente, atendendo a vazão requerida. E também se regularmente é feita uma verificação da estanqueidade do fole e da pressão na área do castelo, já que você não vai conseguir obter essas informações caso o vente esteja fechado. Bom, agora eu deixo aí para vocês os contatos dos meus colegas da Laser Brasil, que podem sempre dar suporte para vocês a todo tempo em língua portuguesa. Se vocês tiverem uma solicitação de treinamento, por exemplo, seja online, seja presencial, se vocês tiverem uma dúvida técnica, se vocês tiverem uma solicitação de cotação ou um projeto com válvulas de segurança, contate os nossos colegas da Laser Brasil. Bom, agora então estamos chegando ao final da nossa sessão de hoje. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre contrapressão. O que é contrapressão? Quais são os tipos de contrapressão? Quais são os percentuais de contrapressão e como esses percentuais afetam diferentes soluções técnicas, assim como as soluções técnicas disponíveis, como contrapressão é citada nas normas e os cuidados que a gente tem que ter quando trabalhando com contrapressão. Bom, então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos que vieram hoje e espero ver-vos nas próximas sessões do Laser Training Break.